Maravilha. Ao vivo. Muito bem, estamos aí ao vivo. Paz do Senhor aos amados irmãos. Boa noite a todos. Satisfação aqui agora com o reverendíssimo, ilustríssimo, digníssimo, amabilíssimo pastor, professor Marco Brito, né, que ele pegou no seu pé hoje, mas temos um carinho também como se fosse um pastor, porque cuida das pessoas também de uma certa forma, né, ensinando. Meu querido pastor, seja bem-vindo, boa noite, o pessoal já está entrando aí, o pessoal pode curtir, comentar e compartilhar, vai estar disponível no canal do YouTube, daqui a pouco para todo mundo, tá bom? Já estamos aí ao vivo, e todo mundo que comentar, nós vamos colocar bem visível aí para você fazer a sua participação. Nosso tema hoje, Romanos 13, obediência incondicional, é o que Paulo está falando em Romanos, capítulo de número 13. O cristão deve obedecer às autoridades políticas, às autoridades civis. Toda autoridade deve ser obedecida de forma incondicional. Pastor Marco Brito, boa noite, cumprimento o pessoal e vamos lá. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem com todos? Espero que todos estejam firmes e fortes. É um prazer estar aí de novo, pastor Aniel. Estou tentando caminhar com esse problema todo aí do coronavírus, mas estamos indo bem por enquanto, né? Verdade, vamos caminhando. Shalom, a Jennifer Portioli aí de Amparo, Deus te abençoe. Jennifer, prazer. Do Gênio não, Gênio é só o pastor Marco Brito, é só o nosso querido professor Marcos. Isso. Meu querido, você pode participar aí, viu, Jennifer? Hoje pode comentar, o pastor Marco está aí para responder as perguntas. E como é um tema que vai envolver um pouco de política, eu vou jogar tudo para ele hoje. Para mim, não. Você tem que me ajudar, pô. Você quer que eu me prejudique sozinho, né? Vamos lá. Pastor Marcos, vamos lá ao tema, então. Romanos 13. Paulo estaria, pastor Marcos, falando em Romanos 13, de uma obediência incondicional, absoluta, sem questionamento nenhum às autoridades? O que o senhor pensa do texto? Paulo é um autor extraordinário, né? Principalmente porque ele não apenas ele vai doutrinar ou educar a igreja, eu acho que ele seria a melhor forma, porque ele vai estar longe, né? Não tem como você doutrinar tão longe, mas tem como você educá-la melhor, né? Doutrina, normalmente, você está seguindo sempre junto com todos, né? Mas, normalmente, é mais difícil você doutrinar, você explica, você educa e tal. E aí, ele está escrevendo essa carta em Romanos, porque ele escreve diversas coisas. Romanos é um dos livros mais sensacionais, acho que, da história, né? Da humanidade. Karl Barth simplesmente teve que escrever o que Paulo escreveu em uma carta, Karl Barth teve que escrever 20 vezes mais para tentar explicar alguma coisa, e ainda assim ficou faltando, né? Romanos é espetacular. É espetacular. Ele tem a ideia do pecado e graça o tempo todo, a gente acha que é dividido no meio do livro, do 1 ao 8, depois do 8 em diante vem só a graça, mas se você prestar atenção no livro, o tempo todo essa dialética, né? Pecado, graça, pecado. É o tempo todo, ele está preocupado com essas questões porque a igreja está começando a caminhar para fora do modelo mais judaico e precisa estabelecer esse conceito para que, quando angariar almas, eles vão conseguir entender qual é a relevância da graça diante das relações pecaminosas, segundo o contexto cristão, claro. Então, tem uma diversidade de temas. E Paulo, quando vai falar sobre essa relação da obediência, é óbvio que ele também está falando sobre a relação da obediência com autoridades eclesiásticas e até mesmo autoridades imperiais, mas há um nível de diferenciação, porque no finalzinho desse capítulo, nós temos que lembrar a primeira coisa que nós temos que colocar em mente quando vai ler o texto bíblico, é que a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos como nós lemos. Então parece que essa perícope, para acho que o povo que não é muito ligado à teologia ainda, só para entender, a perícope é um texto que tem começo, meio e fim dentro de um capítulo, né? Pode ser 3 versículos, pode ser 10 versículos, pode ser um capítulo inteiro. Então, isso é o que chamamos de perícope. E, às vezes, um capítulo está dividido entre outros, onde essa perícope, ou seja, esse espaço de texto,
contínuo pode estar lá no capítulo, por exemplo, 12 ou no 13. A pessoa que dividiu, o teólogo que dividiu na época, ele criou um contexto e imaginou que seria isso, né? Um padre do século... da Idade Média, não vou lembrar o século agora para não dar erro aqui, mas eles fizeram essa divisão. Então, você tem que pensar que esse capítulo 13, para Paulo, foi o texto todo. Então, você tem que entender lá o que vem antes e o que vem depois, para não errar e não perder aí o contexto que Paulo está falando. Então, ele está falando de obediência o tempo todo, mas você vai ver no finalzinho aqui, pensando no capítulo, né, no capítulo 13, no finalzinho dele, deixa eu ler aqui, porque fica mais fácil. Vamos ver se eu acho. Eu tinha separado aqui, agora já não sei se eu vou ver, né? Ali no verso do final, não, na metade dele, no verso 6. Exato. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, esse verso do capítulo 7 deixa muito claro que nós temos que fazer o quê? Se dependendo do tipo de líder que você tem, isso falando muito mais na relação política, não dá para você compactuar com algumas coisas. É o caso, por exemplo, do Hitler. Se o cristão da época, daquele período, todos os cristãos, é óbvio que houve um grupo que acabou seguindo as ideias hitlerianas, vamos falar. E acabou que esses, né? Quer dizer, aí quem conhece a história de um pastor como Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, um grande teólogo daquele tempo, ele, vendo a loucura que estava acontecendo com Hitler, ele também tentou matar o Hitler, né? Aí a gente entraria em outro contexto, né? Ele até foi morto depois por causa desse atentado que ele tentou. Ele, vários outros pastores e padres tentaram fazer isso também, porque viram a loucura que estava sendo. Então, respeitar a autoridade, você também tem que ter um discernimento cristão, até que ponto isso vai. Exato. Assim como você, quando fala com um líder religioso, você também tem que ver até que ponto que vai, mas aí há uma diferença que eu acho que é crucial nisso, porque a sua crítica não pode ser levada do altar para a igreja, por exemplo, para que a contenda, mas você tem, como você tem o acesso, você tem que ir frente a frente, face a face, como está aí no texto de Mateus, né? Se o seu irmão está em pecado, se você discorda dele em alguma coisa, reúna 2 testemunhas e fale com ele para que ele se arrependa, ou para que ele mude, né? Ou você reconheça, num caso que pode acontecer, que você está errado, né? Como e aí Paulo fez com Pedro, né? Isso. Aí você tem o quê? Exatamente. Aí o que você tem nesse texto de Mateus, fugindo um pouco, para a gente abranger aí toda a realidade da teologia cristã. Mateus fala de martírio. Lá no texto de Mateus 2 martírion, capítulo 18. E martírio é o quê? São testemunhas capazes de morrer por Cristo. Não são aquelas testemunhas que vão ver o seu pecado e vão falar para todo mundo. Não são 2 fofoqueiros cristãos, vamos dizer assim. Mas são 2 testemunhas que vê o seu pecado, por exemplo, que vai conhecer o seu pecado e vai te ajudar em oração, capaz de morrer por você, como era um período do cristianismo, do início, em que havia morte, os irmãos morriam em nome de Cristo, para amar a igreja, para defender a igreja, e até não confessar onde a igreja estava escondida, alguns irmãos preferiam morrer em nome de Cristo. Esses são os martírios que a Bíblia fala. Esses são as testemunhas. Então, quer dizer, você percebe que se é para honrar alguém, tudo bem, né? Aí você tem um acesso na igreja, mas quando se fala de política, eu acho que a crítica é importante hoje. Antigamente, quando a gente começa na igreja, eu sempre achava que a gente não podia falar nada mesmo. Uma pessoa me falou sobre isso, que uma vez eu ministrei esse tipo de coisa, mas eu realmente não lembro dessa parte. Porque, para mim, é sempre uma relação mais ligada para a liderança. E se a política tem alguém que comete um erro, eu acho que você tem todo o direito de falar, porque você votou nele, paga impostos e faz tudo isso, você tem o direito de criticar as atitudes que você acha inconveniente e errada. Exatamente. Pastor, o senhor estava citando aí sobre a questão da honra citada por Paulo no texto, né? Uhum. Nós temos no Antigo Testamento, por exemplo, Elias, quando se depara com Acabe, ele chega a declarar que Acabe é um perturbador. Fala, não, você que é o perturbador de Israel. Exatamente. Nós vemos um fato de Eliseu, capítulo 3, segundo Reis, quando os 3 reis se perdem no deserto, capítulo 3, olha, capítulo 3. Quando se perdem no deserto, e vão procurar o profeta, e Eliseu diz na cara dos reis, né? Olha, se não fosse Josafá aqui, eu não ia nem receber vocês, ou seja... Exatamente.
ficava bem claro, né, para os profetas, sacerdotes, que quando tal autoridade não estivesse em comunhão com Deus, respeitando os princípios do Eterno, eles claramente não obedeciam, não seguiam, não. Exatamente. É exatamente isso. E hoje você percebe isso. Nós temos uma teologia hoje, implantada, não vou entrar no mérito da questão, né, que ensina uma subordinação incondicional dos fiéis ao pastor. Os pastores hoje são quase uma infabilidade papal, né? Ele não pode ser questionado, nem pastor, nem autoridade, né? Por exemplo, eu vi ontem um programa, um pastor dizendo que era para parar de falar contra o presidente ou o governador, porque isso geraria pecado e maldição sobre o país, né? Atribuindo a fatores espirituais, né? Então, o pessoal comprando essa ideia, né? Por exemplo, eu votei no presidente Bolsonaro, mas nem por isso eu cegamente vou até o fim só porque votei nele, eu tenho que abraçar toda a ideia dele. Se ele desrespeitar os princípios que eu tenho como cristão, claramente eu vou contra isso, né? O senhor falou bem. Então, eu entendo isso. Realmente, você tem que aprender, ou pelo menos tentar separar as questões. Você torcer pela política, pelo projeto do presidente, pela forma, né, algumas coisas que você acredita. Mas se você desacredita em algumas coisas só porque você votou, só porque você imagina que se falar alguma coisa contrária você está pecando, isso não existe. Isso é incoerência teológica. Está na Bíblia tudo isso. Né? Isso que você citou bem, e eu já falei isso aí uma vez para algumas pessoas sobre a questão de Elias mesmo. Até você citou, eu já falei sobre isso. O Elias chega diante de Acabe e pronto. E Natan, então, que olhou para o rei, sabendo de todos os pecados de Davi, não fosse falar com ele. Nossa. Quer dizer, o profeta naquele tempo era a única, na verdade, era a única boca que, na verdade, criticava o rei. Porque o sacerdote que estava ao lado do rei não podia fazer isso, ele ficava calado. Mas os profetas eram o que traziam o maior temor para os reis. E ainda pior, né? Porque o profeta, ele não só tinha essa autoridade para falar isso e ainda trazer a bênção. Ou seja, partia muitas coisas deles. Eles profetizavam tanto o pecado, e isso que é a profecia, né? A gente confunde muitas vezes. Acho que profecia é falar coisa lá para o futuro. E a profecia judaica mesmo, no período dos profetas mesmo, era anunciar o erro, o pecado, e o pecado não era só relacionado à vida social, à vida humana, né, à vida entre as pessoas, era o pecado em relação às atitudes erradas dos reis, que tiravam e passavam o povo a passar fome por causa dos seus erros, dos seus roubos, dos seus enganos. E aí tem um lado social muito importante, que é só ler a Bíblia com atenção, que você vai ver que muitas vezes os profetas falavam do processo social mesmo da cidade, da comunidade. Amós foi um dos mais severos na questão social, de reclamar mesmo da opressão contra o povo e todos esses... Espetacular o livro de Amós, espetacular. Exatamente. Para a visão social, né? Acho que todo cristão deveria ler o livro de Amós, viu? Bastante. Tem um livro dele, um livro de um professor que deu aula para mim, que é o Milton Schwantz, e ele fala Amós, o grito da terra. É um nome assim, agora eu não lembro exatamente o nome, mas é alguma coisa sobre a terra, e eu tenho aqui esse livro. E ele aprofunda muito as questões sociais, o problema que o povo estava passando, a necessidade, a exploração estrangeira e a exploração do próprio rei. Então, essas brigas, essas discussões têm que existir, só que tem que ter aquela questão, né, respeitosa, até aquele que é a favor, que debate contra quem é contra, tem que haver respeito, quer dizer, a gente está se matando aí de uma forma estranha, né? Parece que o presidente é demônio para alguns e Deus para outros, ou anjo do Senhor, né? Então, no meio desse calor todo, eu tenho percebido, o brasileiro, o senhor sabe que é apaixonado. Por exemplo, o brasileiro vai discutir futebol, ele não sabe discutir futebol. Ele transcende, né? A paixão do brasileiro para as coisas é uma coisa absurda. Sim. Ele transfere isso para a religião, para a liderança. Por exemplo, ele defende a denominação dele como se fosse um time de futebol. E por aí vai, né? É o perigo do brasileiro. Esse sangue, será que a gente pode chamar de sangue caliente? Sangue caliente, né? Sangue caliente, latino. Latino, então, porque é exacerbado, né? Eu imagino o argentino, que é tão, né, fervoroso quanto a gente, como devem ser as brigas.
A gente só vê a briga de esporte, mas acho que briga teológica lá deve chegar nesse nível também. Né? Mas o que o senhor disse muito bem, nós estamos vivendo um período do nosso país onde a discussão é sadia, né, aberta, para que todos melhorem, ela tem sido cerceada de certa forma, né? Até muitos cristãos estão indo para o fanatismo, né, religioso. Sobre Romanos 13, pastor, infelizmente é ensinado de forma errada, né, de que Romanos 13 é um aviso, porque eles vão usar alguns textos isolados de Romanos 13, por exemplo, que a lei é a espada da justiça para quem é desobediente. Então, se eu dei uma ordem, eu fui desobedecido, você tem que sofrer, tem que ser punido, né? Mas eles separam o contexto do capítulo 13 inteiro, né? Uhum. E a lei aí, obviamente, tem a ver com a Torá, né? Que é da onde parte Paulo para tentar associar a ideia da graça, a ideia do pecado, relacionar essas ideias. Então, ele está falando da lei como sentido da Torá, do sentido do reino de Deus. Não, aí já não tem a ver com a lei jurídica, vamos dizer assim, romana, por exemplo. Exato. Ele está falando, a ideia dele geral é lei e graça, né? O capítulo romano inteiro, né? Isso. Ainda que ele vai falar de alguma defesa dessa autoridade, ainda que ele pontue essas coisas, mas ele deixa claro lá embaixo que se o cara tem honra, né? Não adianta você honrar. Obviamente ele fala isso também porque a igreja, para quem ele está escrevendo, são romanos, né? Então ele também tem que fazer esse jogo de palavras. A pessoa tem que estar muito atenta porque ele está falando, que é um mundo, né? A gente está lendo aqui hoje, no século XXI, e não consegue imaginar profundamente o que é no século I uma carta como essa. Ele está falando para um grupo de romanos, ele está falando para um judaico também, um grupo romanos, tem judaico-cristãos, tem um grupo novo aí, com uma religião fértil, cheio de imaginário religioso, né, de mundo pagão em volta. Exato. Então, explicando várias coisas dentro dessa carta. Eu estava até falando com um pastor Marcos, sobre Herodes, Jesus e Herodes. Herodes mandou uma comitiva para convidar Jesus para ele conhecer. E Jesus falou, fala para aquela raposa lá que eu tenho mais o que fazer. Ou seja, Jesus não deu muita moral para ele, não. Mas atendeu outros convites, né? De Nicodemos à noite, outros convites ele acabou até cedendo, né? O jantar na casa do fariseu lá. Mas ele não mostrou não deu muita moral para Herodes, não. Mas é justamente porque o Herodes, apesar de ser de um outro povo ao lado, mas era de raiz judaica, tinha também, porque para reinar ali, não podia ser um romano, porque a crise era grande. Então, os romanos foram espertos em colocar alguém que tinha uma certa raiz, mas desde que fosse favorável a eles, né? É aquele negócio que a gente hoje imagina aí desse mundo global, que a gente fica sempre pensando quem é que está no poder, se tem uma raiz com esse mundo, vamos dizer assim, iluminista e tal, essas ideias. Mas em raiz, não exagerando assim, mas em certo sentido tem isso. Eu tenho que colocar alguém lá, que o povo se identifique de uma forma, mas eu tenha poder sobre ele. É mais ou menos essa ideia herodiana. Só que o Herodes era totalmente traidor, né? Totalmente contrário à realidade dos judeus também. Ele é aquele cara que assoprava, né? Mordia, assoprava, tanto é que ele fez o templo e reformou o templo para poder agradar os judeus. Os sacerdotes e os judeus. Então a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de projeto político que existe até hoje, né? Eu agrado os evangélicos aqui, os pastores aqui, para poder ficar com eles na minha mão e faço o que eu quero depois, né? Faço um discurso e vou agir de outra forma por trás. Isso a gente vê o tempo inteiro, né? Não é só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. O Trump é outro que faz isso. A Europa, os líderes lá também fazem isso. A igreja é o melhor lugar para você poder manter o povo debaixo da autoridade de alguém, né? E se você consegue dominar essa autoridade, você domina o povo. Então, a religião acabou fazendo isso, né? Bem ou mal, ela trouxe a liberdade para você cultuar, mas também trouxe um aprisionamento quando os poderes querem fazer esse domínio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ao mesmo tempo que nós temos que ensinar, nós temos que abrir a mente do povo, nós também temos que guiar, né? No caso dos pastores, no caso de vocês, né? Que eu agora, na minha linha mais professor, só educo, só ensino, mas vocês, além de ensinar, vocês têm que também direcionar para que elas não cometam erros mais graves, né? É óbvio que se você ensinar bem, ela sozinha vai se virar, né? Mas também tem essa outra relação. Exatamente.
Tá aqui o pastor Jonathan Levac, um abraço, pastor Jonathan Levac, até mencionando sobre gregos e troianos, né? As guerras Sim. dos gregos e troianos, né? Que Pastor, também... ontem eu falava com um pastor e ele dizia para mim o seguinte: pastor, nós vamos obedecer o que o governador está pedindo e vamos obedecer o presidente porque ele é autoridade superior ao governador e nós vamos abrir as igrejas. E no meio da conversa eu falei, pastor, como é que está a igreja do senhor hoje? Ele falou, a minha igreja não está legalizada. Você está vendo o problema? O senhor está falando de obediência a uma autoridade e o senhor está em desobediência a outras autoridades subordinadas àquela autoridade superior. Ou seja, o pessoal quer obedecer aquilo que lhe satisfaz, né? Aquilo que é fácil obedecer, aquilo que me satisfaz, né? Sim. Aquilo que eu acredito, né? Mas obedecer contrariando é muito difícil, né? Então, eu estou vendo muitos pastores perdidos nisso, né? Pois é, agora a gente tem que ver qual é o correto mesmo obedecer hoje. Se a gente for analisar pela carta de Paulo, por exemplo, em Romanos, era o Império Romano. O imperador dominava tudo, tinha o Senado que fazia algumas coisas, mas era o imperador que comandava. Hoje nós estamos num regime presidencialista, democrático, e que tem o executivo, legislativo, judiciário fazendo esse jogo montesquiano, né? Montesquieu que criou esse modelo e todo mundo adquiriu isso. E ali mostra quem são os poderes e aonde a gente tem que começar a respeitar. O STF liberou que os governadores e prefeitos ordenassem cada uma das suas regiões porque estava tendo um problema atípico à sociedade. Então, na verdade, hoje, se fosse falar para obedecer quem é quem, nesse sentido da saúde, seria os governadores e prefeitos, e não o presidente, porque foi delegado a esses grupos essa autoridade. Então, por mais que o presidente tenha a última voz no executivo, o poder foi transferido para essas questões da saúde, a relação de manter tudo fechado. Então, você tem que tomar cuidado com essas relações, não imaginar que o presidente da República hoje comanda essa área, porque foi dado a esses. Pelo menos é o que eu vi até agora sendo dito, né? Tanto é que se não fosse assim, já estaria tudo liberado. O presidente Bolsonaro falou que tinha que liberar, mas não estão liberando, porque houve um outro acordo baseado aí numa questão jurídica em que o governo e o Estado e a prefeitura estão tendo autoridade sobre essa questão. E aí você vai pecar, então, se você for analisar se eu tenho que obedecer alguém segundo Romanos 13, você vai pecar. Se você entender que esses dois governos não merecem isso, nem o presidente, você tem que fazer o que é correto, aí tudo bem, aí você vai ficar um pouco menos, vamos dizer assim, angustiado e com medo, né? Espiritual, vamos dizer, porque... Pois bem, pastor. Aí o senhor já entrou bem no coração da coisa, porque é o seguinte, claramente, no Brasil, o presidente Bolsonaro, ele tem um público cristão, do meio do protestante, do evangélico, muito grande. Sim. Né? Que estão praticamente aí do lado dele, comprando algumas ideias sobre algumas coisas, né? E parece ter um embate, né? Agora, por exemplo, bolsonaristas, pessoal da esquerda, né? Não há nem o Centrão parece estar fazendo parte de nada, né? Parece que agora ele fez um acordo, né? Tá ali comendo ali dos dois lados, ali um pouquinho, fazendo o que o Centrão fez a vida inteira também, né? Agora, nós temos um problema sério. Qual é o limite da obediência do cristão em meio a tudo isso, pastor? Qual é o limite? Nós temos as leis jurídicas, essas que não atrapalhem a condução natural, né, de todos, e a relação bíblica, teológica. Vamos chamar de bíblica que fica mais abrangente o grupo, né, a igreja toda. Se você não vê erros nessa condução, dependendo de qual lado você vai seguir, biblicamente falando, para o cristão, é isso que ele tem que conduzir, né? Se esses 3 pontos estão corretos para a fé dele. Só que a gente tem uma questão na lei brasileira, na Constituição, que eu acho que é de suma importância para nós religiosos também, para quem é religioso e para quem é teólogo. Né? Aí, no caso, eu vou me incluir como teólogo. Se qualquer decisão que nós tomarmos for contra a vida, prejudicial à vida, biblicamente você também vai errar. Então, se você tomar uma posição em favor do que o Bolsonaro diz, e isso
tem algum resquício de prejudicar a vida humana, isso é um erro, isso é um pecado. É um pecado. E aí você afronta o reino de Deus, porque a vida humana é uma das preciosidades teológicas mais importantes, né? E bíblica principalmente, né? Porque é claro que a teologia só depende da Bíblia para esse contexto. Então, inclusive, eu tive um livro do professor Ricardo Gondim, 2001, e ele ensina algo fantástico. Chama-se o livro da editora Aba, Fariseus e Saduceus Hoje. É um livro fantástico, fantástico. E ele ensina como Jesus ensinou a quebrar a lei sem ferir o espírito da lei. Sim. E ele trazendo a ideia da nossa Constituição Federal, que as cláusulas pétreas podem ser quebradas em algumas situações de vida. Por exemplo, a casa, no artigo 5º, abrigo inviolável. Mas em que situação você pode invadir a casa de alguém? Quando tiver iminente perigo de vida. Você não vai responder processo. Sim. E isso também é da lei, né? É da lei. E ele usa o exemplo de Davi, quando cita que entrou no templo, comer os pães da preposição, que não era lícito, e eles não morreram por aquilo. Por quê? A vida estava em jogo. Toda vez que a vida estiver em jogo, a vida vale mais do que qualquer normativa, né? Vale mais do que qualquer ato normativo. Exatamente. Quer dizer, Jesus, a gente tem que colocar ele num outro patamar de racionalidade humana, mas ele já estava há anos-luz no nosso pensamento. Daquele povo e nosso, né? Porque o que ele vem ensinar e viver, nós ainda não estamos prontos. Eu acho que nós vamos precisar de mais de 1000 anos ainda para conseguir praticar uma sociedade que Jesus planejou. Meu Deus. Pelo menos 1000 anos, mais 1000, porque a gente vai ter que deixar de ser egoísta em muita coisa, nós vamos precisar de construir uma sociedade diferente do que temos até agora. Então, nós estamos prontos ainda para caminhar como Jesus ensinou. Quer dizer, ele está, no mínimo, 3000 anos à nossa frente, intelectualmente. Então tem chão. Que esses 2000 anos a gente não conseguiu compreender o que Jesus ensinou, nós vamos precisar de mais 1000 para tentar. E olha lá, eu estou chutando baixo, eu acho. Analisando agora, eu acho que eu chutei baixo, mais uns 5000 anos. Quer dizer que nós não veremos isso, hipótese. Eu estou profetizando algo que eu não verei. Eu devia anotar isso aqui para daqui a 5000 anos alguém dizer assim: o profeta Marco falou isso. E concluiu agora. Porque eu acho que nós não vamos ver. Mas em relação a essa questão até do Davi, né, a vida e tudo, é realmente essa questão, né, a vida é mais importante do que toda a relação. Eu acho que o porém vos digo de Jesus diz muito isso. A Bíblia diz isso, ou melhor, a Torá diz isso, porém vos digo. Ele não muda a lei, ele a interpreta. Se você não souber interpretar a Bíblia, você vai cometer erros, porque você vai ler ela literalmente e ela não é literal para a leitura, porque se for, a gente vai ler isso aqui do jeito que está aqui e acabou. Ele tem que obedecer o imperador, de qualquer forma. Só que o imperador estava matando cristãos que não tinham feito nada. O imperador estava perseguindo os cristãos lá que não tinham matado ninguém, não tinham oprimido ninguém, não comiam criancinhas, porque você sabe que naquele período é o que eles diziam, né? Inventaram para os povos, para os grupos lá romanos que tinham que matar os cristãos, porque eles comiam criancinhas e esquartejavam o seu corpo. Porque na oração dos cristãos era essa, né? Comer e beber, né? E eles fizeram essa interpretação literal para culpar os cristãos. Então, em cada período você tem que entender isso, senão você vai criar uma loucura imensa. Eu também acredito lá que no Antigo Testamento Deus não mandou matar, mas aí é uma discussão teológica que é muito difícil para a gente debater aqui agora, mas a entender por que é que essas coisas aconteceram e por que essa fala foi remetida a Deus, é que você precisa entender. Todas as questões Jesus debate o tempo inteiro, mas ele não se aprofunda em muitos casos, né? Eu também interpreto lá também que Deus não mandou, a ideia não é mandar matar. Exatamente. Eu chego nisso também. Uhum. Deus sempre quis preservar a vida. Sim. Isso está em todo o código da lei. As própria cidade de refúgio já era uma ideia disso. Sim. Uma vida. Exatamente. Aquele texto dos Amalequitas que Saul, né, foi matar os... Isso, matar os Amalequitas. Matou todo mundo. Para mim, teologicamente hoje, eu imagino que a profecia feita pelo sacerdote de trazer, se for lá fazer a guerra, matar, era justamente para que não fossem. Porque quem que bancava o exército? Era os fazendeiros da época, né? Porque você, para manter um exército, precisa ter dinheiro, precisa ter poder, precisa conquistar terra. Então,
fazer guerra, como hoje, é lucro, né? É vantagem financeira para aquele que ganha e tal. Então, a profecia do sacerdote ou do profeta, o texto escrito era: Deus mandou matar todo mundo e não trazer nada. Qual é a vantagem de fazer uma guerra em que você não traz os despojos, você não conquista a terra, não pode explorar ninguém e não tem troca, né? Barganha com o prisioneiro? Então, não havia vantagem. Então, quando profetiza isso, vai lá, mas Deus mandou matar todo mundo, arrasar tudo. Psicologicamente, eu imagino que quando ele faz a profecia, era para os caras pensarem: peraí, por que eu vou fazer essa guerra? Eu não vou ganhar nada, então não vamos fazer a guerra. O que Saul fez? Segurou um escravo para falar: é vantagem fazermos a guerra, porque Deus quer que a gente faça a guerra para conquistar. Mas Deus falou para não ficar com ninguém. Mas se eu não ficar com ninguém, não há vantagem nenhuma. E se eu não conquistar a terra, também não é. Então você percebe que o texto é o inverso, aquela. É o inverso, é a psicologia inversa. Sim, você quer matar, você quer fazer a guerra dele? Faz, mas mata todo mundo, mostra que você é mau mesmo, que você só fez isso só para ganhar uma batalha. E aí não traz nada. Como se estivesse tratando com uma criança, né? Isso faz. Exatamente, isso faz assim, é impossível, eu não posso guerrear. Se Deus não quer que eu traga, que eu não tenha lucro, para que eu vou fazer guerra? Eu só vou ter prejuízo. Então, esse jogo de palavras que nós temos que entender. Quando a Bíblia parece que está apoiando algo, na verdade, ela está dizendo não a isso. Exatamente. Né? É a mesma coisa. Como é que loucura é o texto de Josafá em relação à guerra? Não, vamos para a guerra, vamos. Vai todo mundo armado? Vai. Tudo bem, mas fica vocês para trás e põe todo mundo para louvar na frente. Que guerra louca é essa? É absurdo. Quer dizer, Deus é louco. Deus não sabe o que faz, então. A gente tem que chamar Deus e está servindo Deus louco. Não vale a pena. Porque o que ele está fazendo? Simples. Quem realmente quer guerrear, você vai ver, vão se matar todos. E todo mundo que queria mesmo fazer guerra e estava em busca de lucro, morreram lá embaixo. Aí é lógico, tem o texto do despojo e tal, mas a guerra nunca foi favorável. Deus nunca foi favorável à guerra. Exatamente. Se você fizer a interpretação correta, você percebe o inverso dessas questões. Ao mesmo caso, para mim, é aqui. Quer dizer, você tem que respeitar uma autoridade que realmente se faz respeitar, que respeita você, que mostra que ela está preocupada, em primeiro lugar, com a sua sociedade, com o seu povo, com a vida da sua nação. Perfeito. E eu, infelizmente, não tenho visto em muitos momentos, na verdade, porque hoje eu sou contra Bolsonaro, né? Já percebeu. Não adianta eu inventar. E também, mas sou contra porque é o seguinte, eu não votei, né, em outro partido, eu anulei, porque eu tinha muitas dúvidas no discurso dele. E como a gente faz teologia, a gente aprende algumas técnicas. Análise do discurso, análise literária, né? E interpretação de texto. Então, com essas coisas no meu imaginário o tempo inteiro, eu olhava ali, ele fala umas coisas, tudo bem, parece que é engraçado, mas ele repete demais isso. Eu acho que aí não tem graça, eu acho que aí já é o jeito dele mesmo. E aí agora ele fala algumas coisas e outras, eu preferi anular. Eu, por exemplo, eu votei no Bolsonaro, né? Uhum. Mas, por exemplo, disse alguns pastores, não concordei com a frase dele, por exemplo, embora foi descontextualizada, mas não é legal para um presidente, por exemplo, o Idaí. Uhum. Eu não achei legal, não é só a questão do Idaí, tem todo um contexto, né? Eu não achei legal. Outras falas, eu até disse para um amigo, eu votei no presidente Bolsonaro, mas gostaria que ele falasse menos, né? Mas ele está falando bastante porque ele acabou até ganhando muito da eleição devido a essas frases curtas de efeito mesmo. O pessoal gosta disso que ele fala. Acha que é espontaneidade, às vezes não é espontaneidade. Como disse um outro repórter, às vezes a sua espontaneidade não é espontaneidade, é falta de educação. Sinceridade, às vezes, não é sinceridade, né? Às vezes é outra coisa. E às vezes ele é mal educado, ele é desrespeitoso na fala dele. Tudo bem, é a formação. Mas tem que tomar cuidado, né, com essas coisas. A melhor coisa a fazer é o que aquele político educado faz. Ele não fala em público nada, o que ele faz? Vai lá, leva a notinha dele e vai falar sobre aquele tema. Você com a mente tranquila, fria, a hora que você vai falar com alguém, que você escreveu, que você não vai falar besteira, você não vai falar coisa de qualquer forma. A pior loucura dele é fazer aquele cercadinho de público, né? Ou de palanque político para ele. É o maior erro dele ali. Não tem que ficar ali, porque ali fica inflamado por um grupo de pessoas seguidoras, e seguidores são a pior coisa. Uma hora que você falhar com aqueles seguidores, eles vão sair falando mal de você o tempo inteiro. Yes. É melhor o seu inimigo, que você sabe quem é, do que falsos amigos. Então, ele tem que ter lá... Por exemplo, eu como líder posso falar isso, né? Tanto ele quanto outros tiveram, quanto Lula e outros tiveram bajuladores e vão continuar tendo. Sim. E os bajuladores são os mais perigosos. Sim.
são os mais perigosos, porque na hora que a casa cair, você não acha um. Sim. Come todo mundo. É então, verdade. Eu acho que o presidente deveria se cercar um pouco mais. Eu acho que ele deveria ouvir aqueles caras que estão ao redor dele, porque depois que ele fala aquelas loucuras, você percebe que tem um monte de gente que vão criando contextos e, né, coisas que estão tentando ajudar a fala que ele diz, aquilo que ele falou. E até mesmo, depois disso tudo, ele consegue contornar, pelo menos para o grupo que acredita nele. Isso quer dizer que tem um grupo que escreve, um grupo que fala com ele, que é competente para inverter a loucura. Então, se ele se aconselhasse mais com esse grupo e falasse menos, como você falou, acho que mudaria muita coisa aí. Eu acho que ele deveria, como nosso líder agora, falar menos e se concentrar mais no estado que nós estamos vivendo, que é o que ele deve fazer. Pois é. Se ele tem os pastores, por que os pastores não pegam a história de Davi e mostram melhor como Davi fazia? Tinha líder, tinha alguém que orientava ele no dia a dia, tinha alguém que era um profeta que vinha explicar as situações do grupo, tinha um Joabe que podia falar como é que estava o problema da cidade, né? Seja para guerra, hoje nós não temos guerra, mas teria que ter alguém nesse sentido, ele tem a casa civil, tem tudo isso. Se ele olhar, Davi fez um monte de besteira, para mim Davi foi o rei mais sem vergonha dos três. E eu falo isso porque ele, quando na cidade, ele faz um arraso, né, em Jerusalém para poder economizar problemas financeiros da época, quer dizer, coxo, cego, mendigo, tudo isso era prejuízo para a cidade. Então ele matou tudo, sem dó. Todo mundo. Está lá na Bíblia, é só ler. Ele teve os outros pecados, né, e tal. Foi o segundo coração de Deus é quando ele é menino, então tem o contexto da missão da criança lá no mundo antigo, com o Messias. Tem toda essa contextualização que a gente tem que entender, esse chamado de Davi, está lá no profeta Jeremias, está em Isaías, por isso que o Cristo vem e como menino nos nasceu, e tem todo esse contexto já do mundo antigo. Então você tem que saber separar. Por que Davi foi chamado assim em tal período, depois fez todas as besteiras? Sim, exatamente. Você não entender? É porque quando eu tive um historiador lá em Israel, na segunda vez que eu estive lá, na cidade de Davi, eu perguntei para esse historiador sobre Davi e Saul, e ele me disse para mim, falou, olha, nós consideramos mais Saul do que Davi. É mesmo? Saul, eu falei, meu Deus, mas não é possível. Ele falou, mas Saul fez muito mais para Israel do que Davi. Fez. Muito mais. Por incrível que pareça, o que ele está falando é o que esse próprio teólogo Milton Schultz, que eu citei, fala. Saul foi o melhor rei de Israel. Enfrentou as situações, abriu caminho para o reinado, ele fala que o palavra deles, ele já faleceu, ele sempre falou que Davi usurpou o reino. Na verdade, Davi usurpou esse reino. E eu fiquei aterrorizado ouvindo ele falar sobre Saul, e ele começou a dar dados, né, mostrando mesmo no Antigo Testamento que, por exemplo, para a guarnição militar, Saul foi melhor, para a saúde do povo, para tudo. O cara tinha medo de profetizar. Ele é o mil medo de profetizar. Você lembra no início da vida dele como rei? Que ele ficou escondido, que não queria profetizar, não queria fazer nada. O outro, depois ele cometeu o pecado, tudo. Mas o outro já foi lá, comeu do pão da proporção, claro, em favor da vida. Mas queria profetizar, fez uma ceia, né, naquele dia, que era dos sacerdotes, quando ele traz a arca. Davi foi complicado. Não, Davi foi complicado. Davi, para mim, é um resultado da graça, da misericórdia de Deus. É absoluto no Antigo Testamento. Nos representa Davi no Brasil, viu? Sim, se você for analisar nesses moldes, sim. Davi é brasileiro no Antigo Testamento. Somos nós, né? O Davi somos nós hoje? Somos nós, porque é o camarada das avessas. Pois é. E a questão, isso você puxou um fio que eu acho que você não conhecia, vou te falar agora, e tem muito a ver com isso. Tem um professor que foi professor meu, que chama Tércio Siqueira, e ele fala sobre o contexto dos números em Israel, judaicos, né? O 7 como o número da perfeição, e o 8, para ele, no contexto dele, eu tomei para mim isso também, eu até já ministrei sobre isso, o 8 seria o número da graça. Por quê? O 7 é a perfeição, só que a graça de Deus ultrapassou a perfeição para nos alcançar. E aí, tinham quantas pessoas dentro da arca quando todo mundo morreu? 8. Ou seja, a graça de Deus estava dentro da arca para poder salvar a humanidade e recomeçar. Tinham 7 irmãos e depois apareceu o que estava escondido, que era o 8º filho, que é Davi.
Então você vai ver, ele vai construindo essas ideias, esse imaginário do 8, para poder falar que esse é o sinal da graça de Deus no Antigo Testamento. Eu acabei acertando sem querer. Chutou no ângulo essa daí. Do jeito que veio, você bateu na vez. Porque Davi, olhar ele é enxergar exatamente isso, né? Sim, essa construção do homem falho, né? E que Deus vai perdoando, vai mostrando a sua graça. Tem um final da vida de Davi que mostra que, mesmo Deus mostrando toda a graça, mostrou também o pecado dele, o fracasso. Exato. De tanto ele pecar. A morte dele é um sinal de que ele foi falho em muitas áreas, e principalmente na vida como rei. Precisou ser envergonhado. Aonde está isso? Ele morre com a idade avançada, e aí tem uma jovem virgem dormindo com ele e ele não pode tocá-la, porque ele não tem mais força nem nada. Isso é um símbolo no mundo judaico de fracasso no homem, a vergonha do homem. A vergonha do homem. Uma virgem na sua casa, na sua cama, e ele não poder tocar. É sutil, né? É sutil. Isso que eu falo que a Bíblia é maravilhosa. Você tem que pegar os detalhes para perceber que a Bíblia está denunciando os fracassos e está exaltando outros. Assim como mostra Saul em alguns detalhes, de medo de profetizar, de conseguir outras coisas, e mostra o erro dele. Então, essas questões são importantes na Bíblia, né? Se você pegar ela e falar, é só isso que diz, não é? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Os detalhes são maravilhosos. Né? É o que até esse historiador lá em Israel falou para mim. A diferença de Davi vai ser o final de Davi e Saul. É o finalzinho que salva a história de Davi por completo. O perdão concedido a ele dos seus pecados, a graça de Deus, do eterno, né? Porque se fosse para uma história, biografia mesmo, ele teria perdido em biografia dele. Porque ele foi sanguinário, né? Foi assassino, ele mandava pendurar a cabeça dos seus inimigos para trazer terror. Ele era terrível. A gente foge desses detalhes, a gente fica preocupado em ofender o Davi, mas ele era terrível. Ele era terrível. Ele foi mais valorizado em Israel também, em relação a seu filho, Salomão, porque o texto vai dizer que ele conseguia dominar os outros povos, trazia a riqueza dos outros povos, só que o filho dele não tinha mais quem dominar, acabou tendo que colocar os impostos sobre a vida do povo e suprimir o povo, né? Então, descaracterizou um pouco o nível, a qualidade de Salomão diante do povo. Mas ainda assim, Davi foi pior, né? Davi fez guerras absurdas, né? Guerras loucas até. Davi fez guerras absurdas, exatamente. Saul acabou não fazendo tantas guerras, né? Salomão não fez tantas, mas Roboão vem lá e piora. Roboão vem lá e piora. Mas voltando um pouquinho aí da coisa da liderança, nós estamos falando da liderança, é claro, também tem a questão, me lembrei de Paulo, quando Paulo, na frente do governador, não me recordo agora, diz uma parede branqueada, né? Ou seja, sepulcro caiar, Deus te ferirá no rosto, em um dos interrogatórios dele em Atos dos Apóstolos, né? Não me recordo se foi Agripa, mas ele acaba mostrando que os apóstolos tinham uma visão sobre a liderança diferente do que nós temos hoje, né? Do pessoal cristão na atualidade. Então, tem dois grupos hoje, a igreja, ou tem mais, mas assim, os mais dissidentes hoje, do grupo que respeita a autoridade até, não vou dizer cegamente, mas com temor, né? Porque às vezes não consegue interpretar bem aí o texto bíblico. E o outro grupo que critica, aí acho que às vezes até além, né? Tudo bem que às vezes, eu vou ser sincero com você, eu faço minhas críticas sem ser velada mesmo, mostro mesmo como eu critico, mas eu entendo que, por exemplo, impeachment, eu acho que ainda não é um momento para isso, eu acho que o presidente precisa mudar muita coisa para melhorar aí a sua receptividade com esse grupo de cristãos que eu estou te falando, que eles não aceitam de forma alguma por todas as coisas, e principalmente por toda hora rememorar a ditadura, né? Fazer menção à ditadura, que foi prejudicial para esse grupo de cristãos que a gente conhece. Então, há dois grupos aí, dissidentes mesmo, nessa relação cristã. Aquele que cegamente defende, segundo Romanos 13, que não diz isso, que a gente já comentou e já percebeu que tem uma diferença, e esse outro que é um profeta ferido, né? Está sempre criticando o rei, né? Então, exato. Tem que ver aí qual é o lado e ver, na verdade, aquilo que Paulo já nos explicou há muito tempo, né? A temperança, a moderação, né? Para essa questão. Exatamente. Às vezes a gente perde um pouco, né? Eu até falava com alguns pastores da minha denominação o seguinte, sempre falei sobre isso, que a gente deve prestar obediência
às nossas lideranças, sempre, né? Uhum. A obediência é algo sagrado, mas toda vez que essa liderança passar do limite, né, da vida, da preocupação da vida do ser humano, deve ser repensada essa liderança, né? Por exemplo, eu vejo muitos líderes dando Santa Ceia e falando de amor, e os mesmos provocam ódios absurdos, né? Todos os lugares provocam ódios e coisas terríveis. A gente sabe, sei de coisa de bastidores de igreja que são terríveis. Sabemos, né? Então, tem muita coisa. São terríveis. Então, eu acho que essas lideranças devem sim ser questionadas, porque Paulo, em Romanos 13, está falando da obediência, mas honra quem honra. Ele está deixando bem claro isso, né? O pastor Marco parece que caiu a transmissão, até que o pastor retorne aqui. Então, quando Paulo fala, pessoal, em Romanos, capítulo de número 13, ele está falando, então, bem claro, que o cristão deve obediência às autoridades, né? Tanto civis, todo tipo de autoridade. Não há autoridade que não venha de Deus, e a gente vai até falar sobre isso um pouco, né? Mas como assim? Hitler é uma autoridade de Deus? Gaddafi foi uma autoridade de Deus? Paulo não está falando que Deus levantou esses homens para fazerem calamidades. Então, toda autoridade, ela deve ser obedecida, mas lembrando que o contexto de Romanos, capítulo 13, diz a quem honra, honra. Ou seja, essas autoridades são as primeiras que, para exigir honra, devem ser honrosas, devem honrar os princípios da vida e da obediência. Então, nós temos hoje um grupo de cristãos que ainda não entendeu isso. Voltando ao pastor Marcos aqui. Pastor Marcos, enquanto o senhor saiu, eu estava falando para o pessoal do contexto de Romanos 13, né? Quando Paulo fala quem honra, honra, porque é o seguinte, o texto lá vai dizer que não há autoridade que não venha de Deus. O pessoal usa isso. Toda autoridade foi levantada por Deus. Então, Hitler foi levantado por Deus, Gaddafi foi levantado por Deus, e não é isso, né? A verdade é e não é, né? Porque, na verdade, eu acho que é o livre-arbítrio mesmo, né? A questão de que a gente tem que entender o que é soberania, né? Soberania é aquela questão de que eu sei o que é melhor para você, mas se você não quer... Não, eu sou um cara que acredito naquilo que eu já comentei uma vez num texto que a gente conversou. Eu sou um cara que acredito no livre-arbítrio, no mundo microcósmico, vamos dizer assim. No macrocosmo, eu acredito numa coisa mais predestinada, né, uma predestinação, um comando de algo. Eu falo isso por causa das questões mais físicas, científicas e tal, em que tudo é controlado de uma forma, né, gravitacional e tal. Isso, para mim, é uma coisa que Deus criou e deixou dessa forma, ponto. Só que ele nos deu uma coisa, que é a inteligência. Que Aristóteles eu achei sensacional. Ele diz que nós somos os seres criados aqui, mas é a inteligência que é algo que está a nível daquele que ele chamava de primeiro motor, que não é Deus, mas é uma ideia de algo que veio. Na verdade, não que não é Deus para ele, é uma coisa que ele não consegue explicar. E ele acredita que a inteligência nossa é algo grandioso, que ele também não consegue explicar. Como a Bíblia dá a ideia da sabedoria, sou comparada a não que seja Jesus, mas você lendo sobre a sabedoria, você consegue entender o nível de Jesus? Então você começa a perceber que é essa relação de liberdade que nós temos. A inteligência nos dá a liberdade de escolher o sim ou não, o certo ou errado. Que aí vem a inspiração divina para todo o resto. É muito complexo. Entrei num tema que eu precisaria de 2 horas para explicar o que eu quero passar. Mas a ideia dessa liberdade você poder fazer porque você tem o discernimento, a vontade, o desejo, né? Ou o que você quer e o que você não quer. Tudo isso é direcionado por uma questão particular. Mas esse discernimento que o Espírito de Deus dá para aquele que é cristão, porque o Espírito Santo você tem que entender que tem a pneuma, no grego, né? Ou ruar, no hebraico, que é vento, sopro e tal, mas também que é espírito. E que, ao mesmo tempo, esse termo para João, e aí por isso que eu amo o Evangelho de João, Romanos eu concordo que é um dos mais complexos de se entender, mas João é um dos mais incríveis. E aí o Evangelho de João vai dizer que o pneuma, ou que o Espírito Santo de Deus é o Paráclito. E o Paráclito no grego, estudando todos os textos antigos que tem ali em volta, até mesmo nos textos de Corã, fala sobre esse Espírito, esse Paráclito, que é o ensinador, que é o professor.
Se ele é professor, como está o texto, né, ensinador, então é isso que é. O Espírito Santo pega uma mente, uma alma, um espírito como o nosso, uma mente como a nossa, né? Ensina. Todo esse jogo. E vai ensinando, vai dando discernimento, vai dando orientações. Ele está em João 16, né? Ele não obriga. Ensinará. Isso, ele não obriga. Porque você ensina os seus membros, né? Eu ensino nas minhas aulas. Se o cara quer aprender, aprende. Se não quer aprender, vou fazer o quê? Continua a vida. Então é essa relação, quer dizer, há um ensinamento, há um discernimento. Aquele que acredita no poder do Espírito para ensinar tem que prestar atenção nos detalhes, nas ideias. Mas não te obriga a fazer isso, não te obriga a seguir ou fazer nada. Então, assim, por que é que eu falo isso nessa questão? Deus, ele permitiu essa questão. No que sentido? A escolha foi sua, o voto foi seu. Você tinha tudo aí para saber se votava ou não. Se era favorável ou não, você escolheu. Então, Deus permite o Hitler porque ele ficou falando anos. Quem conhece a história do Hitler lá na Alemanha sabe que ele falava umas coisas, o povo ficava assustado, mas depois ele remediava. Ele ia fazendo parecido com o que nós temos hoje, tá? Se prestar atenção, você vai perceber isso. E aí ele conseguiu convencer a igreja, ele conseguiu convencer o povo, e todo mundo foi seguindo ele, foi seguindo essas ideias. Até que depois de um tempo de domínio, ele fez o que fez. Então, o império foi dado por Deus? Foi, mas quem é que pôs, quem é que colocou cada líder ali? Quem é que foi lutar com Davi nas guerras? Por um grupo de pessoas, quem é que aceitou? Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender quando fala que Deus é constituído por Deus. Porque se Deus mesmo não quiser, ele dá um ataque no coração do cabra. Mas ele não agride isso também. Porque nós temos o exemplo de Senaqueribe. Senaqueribe, quando vai invadir lá, e ele fala, foi o Senhor mesmo que me mandou aqui. Né? O próprio Nabucodonosor, o próprio Deus, mandando ele lá com uma vara de açoite, né, para Israel. Temos vários exemplos, né? E, falando até de liderança, nós temos um exemplo de desobediência e liderança no Antigo Testamento, cantado e pregado, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Um exemplo de desobediência no ato. Do império, do rei. Sim. Do rei. Então, se eles estão errados, se nós temos que seguir a risca, do jeito que todo mundo pensa aí, então, sabe, Ananias, Misael e Azarias, né, para não falar o nome deles babilônicos, eram pecadores terríveis, né? Daniel era um outro errante, então, um pecador terrível. Pedro e João presos na primeira vez, né? Importa mais obedecer a Deus do que obedecer os homens, mandar eles calar a boca, pregar mais. Sim. Mas vamos continuar pregando. O Apocalipse deixa muito claro que havia uma nação, um povo que era justo diante de Deus e era perseguido pelo Império. Então, se ele era perseguido pelo Império, é que o Império fazia coisas contrárias àquilo que eles acreditavam, porque se o Império tem um grupo de pessoas obedientes a ele, eles não vão perseguir, né? Eles vão comandar, dominar e fazer o que quiser. Agora nós estamos falando, pastor, de um país, indo para o finalzinho nosso aqui, tendo 7 minutos, até passamos do nosso tempo, foi tão e maravilhoso, né, que passou até, mas vamos lá. Que no país nosso, a ideia de escravidão, de servidão, já é algo que se arrasta pela história, né? Então, os nossos cristãos parecem reproduzir um pouco disso, né? Dessa servidão, dessa ideia. Existe um movimento tentando se libertar disso, tentando mudar isso há muito tempo, mas nós temos essa dificuldade no nosso país, né? Está enraizado um pouco na história do nosso país, né? Você fala sobre a relação da submissão? A submissão, a questão da escravidão, Sim. Não, o Brasil é um país assim, não é só o Brasil, mas assim, conhecemos mais o nosso contexto, diferente do americano que é enraizado nele desejo patriótico de achar. Eles são dominados, só que eles não percebem tanto, só que eles têm uma raiz de valorização que nós ainda não temos. Não sei nem se teremos um dia, porque a escravização, sendo um país que é de maioria negra, e nós escravizamos o próprio povo, o tempo que foi. E esses dias eu vi um jurista, e ele fala uma coisa muito interessante. Nós escravizamos os negros por tanto tempo, e quando nós o libertamos, em 1 ano fizemos a lei, o direito penal em 1 ano, para poder julgar, escravizar e prender todos esses negros. E demorou 10 anos para fazer o direito civil, para poder organizar o quê? A posse e a propriedade.
Ou seja, a lei para os ricos foi toda organizadinha, toda certinha. Para o pobre e negro, foi feito em um ano. Falou, não, isso aqui é crime, prende. Quer dizer, é uma forma de oprimir o tempo inteiro. Nós pobres, eu não sei, o senhor deve ser mais rico, bem mais rico. Muito pobre. Eu sou pobre. Então, no meu lado é muito sofrimento, é tudo lei contra, é tudo problema, é tudo situação. E aí a própria igreja fala, também é errado falar contra o rei, o império. Também é contra tudo isso. E aí a gente vê que é por causa desse sentido. Quer dizer, em um ano eu crio uma lei geral de direito penal lá em 1889, mas esse período foi um professor de direito constitucional da Universidade do Rio Grande do Sul, ele explicando sobre isso. E ele fala, mas demorou 10 anos para poder organizar a relação da posse e propriedade para os ricos. Quer dizer, organizou direitinho para eles, com tempo, com paciência, mas para nós, pobres, quer dizer, o pobre sempre foi assim. O que é crime para pobre é isso, para rico é isso. Tanto é que os nossos ladrões do colarinho branco não são presos nunca, né? Tá aí o Lula, que eu votei das 2 vezes quando foi presidente, mas, obviamente, a corrupção está lá, ninguém tem como negar. É óbvio que é difícil fazer essas provas, né? A gente tem que inventar crime, né? Que é o caso, para mim, o caso do Triplex é muito mais uma invenção do crime que ele comete, mas não pode falar dos outros crimes, porque aí prende PSDB, PMDB, né? Então, como os outros crimes que são graves e tem envolvido um monte de gente, eles conseguiram criar um outro crime menor e falar, vamos prender ele por isso aqui, cala a boca do povo. E assim foi com todos. O Collor foi a mesma coisa, né? Então, quer dizer, eles dão um jeito para o rico, mas nós pobres, uma galinha que você roubar, você pobre, uma manteiga, uma galinha que roubar, ele está... Exatamente. E isso fica dentro do nosso imaginário, tá? Isso fica dentro do nosso imaginário humano. É um erro que a gente cometer, qualquer pecadinho, nós vamos para o inferno, né? E aí vai. Aí a gente se submete a todos esses desmandos do poder. Exato. Exatamente. Estados Unidos, com esse outro sentimento, produziu pessoas como Martin Luther King e tantos outros homens com sentimento de liberdade, de lutar por sua raça, de lutar pelo povo, né? A gente tem muito isso lá nos Estados Unidos. Falta isso no Brasil, né? Falta. A França é um paizinho desse tamanho, perto só que foram eles que fizeram a Revolução, né? A Revolução Francesa. Tudo bem que tinha um poder também em volta e tal, só que o povo foi para a rua e realmente criou a sua forma de pensar. E hoje a França não pode fazer qualquer brincadeira, não, que nem faz aqui os nossos líderes, não só o presidente, mas como os governadores e prefeitos. Fazem o que querem, o povo é submisso. O povo é ruim também, não é? Nosso povo também não é tão bonzinho, mas eles são extremamente fáceis de ser dominados, né? Grita bem, mas vai lá e domina fácil, dá uma comidinha na boca deles, né? Adoça o bico, como dizem por aí. Mas o francês foi lá, o Macron queria inventar uma lei lá e eles foram para a rua e conseguiram banir isso aí, o povo mesmo. Então você vê a diferença, francês, tanto é que o francês, se você, não sei se você já foi, eu nunca fui para a França, eu passei na Espanha quando fui fazer meus trabalhos lá. Eu passei lá perto, mas não fui. Então, mas a França é o seguinte, se você não falar francês, ele vai até te atender em inglês, mas ele vai te menosprezar, porque se você não tem, você vai para o país dele e não tem o mínimo de respeito de falar a língua dele, que você também não merece o respeito dele. Exatamente. Então, ele vai te atender por causa do mercado, precisa vender e tal, mas se você, sendo brasileiro, chega lá falando inglês e fala assim, esse cara vem, fala inglês, mas não fala a minha língua e quer que eu trate com todo respeito, não, ele vai te atender, mas muito mal. E eu acho muito interessante, eu acho fresco, né? Eu acho soberbo, em certo sentido, mas, por outro lado, eles têm razão. Porque a gente tem que ir para todo quanto é lugar, tem que ir para os Estados Unidos, se não falar inglês, você está perdido, tem que ir para país do mundo, se não falar inglês, você está ferrado, né? Mas aí você vai para um país como eles, que foram que ensinaram, nós fazemos revolução, e não falam francês. Aí a mesma coisa é o nosso outro lado, né? O americano vem para cá, nós temos que ficar se desdobrando para falar a língua dele, eles nem querem saber de falar português. Nem quer saber de falar português. Então nós não nos respeitamos, né? Nós não nos valorizamos. Bom, a coisa mais terrível, desculpa, eu sei que você é bolsonarista, mas para mim foi muito triste e vergonhoso ver a bandeira dos Estados Unidos subindo rampa, que nunca os Estados Unidos fez com ninguém, nem a França fará com os Estados Unidos, e nós fizemos isso aí. O Israel também acho que não tem nada a ver, eu acho que o respeito é uma coisa, essas coisas têm que estar pontuadas. Onde é que vai o respeito para Israel? Vai como país, como povo, como nação, como judeus, que nós, né, que principalmente o cristão respeita e ama por toda a relação bíblica,
Mas a bandeira de Israel não tem que estar na rampa do Brasil, lá não do existe governo. em nós, o brasileiro, patriotismo ainda, né? É a bandeira do Brasil e pronto. Acabou. Não existe. O Eu vou brasileiro não respeitar o existe. norte-americano, vou respeitar o francês, vou respeitar o israelita no seu devido lugar. O brasileiro, ele procura referências aos Estados Unidos ou Israel para mostrar que ele é importante, né? É jogo político. Importante. Sim, é um jogo político que, na verdade, dá descrédito. Que o senhor norte-americano, tratando o Brasil como tem tratado nesses últimos dias, principalmente o Trump, e depois vê aquele... bom, pode fazer o que quiser, que esses caras já eram. Não tem... O nosso comportamento ainda no Brasil é de um povo ainda colonizado, ainda amadurecendo, ainda... Colonial, né? Não, tanto é que nós estamos no século XXI, acho que eu já falei contigo sobre isso, o mundo tem mais de 60 colônias ainda, né? Quer dizer, nós somos um corpo evoluído numa mente de neandertais. Exato. Ainda aceitando escravizações, opressões. Quer dizer, a gente leu a história bíblica judaica, o Antigo Testamento, e vê que é um povo que era sofrido, escravizado, mas que acreditavam lá, né, no seu Deus, acreditavam no seu sentido de nação e lutaram e estabeleceram como povo, acreditando nisso. A gente diz que quer seguir a Bíblia, o cristão diz que quer seguir a Bíblia, e esse tipo de exemplo não segue, né? Exatamente. Não adianta você ter a bandeira de Israel no altar da sua igreja, não adianta isso, isso não vale nada. Desculpa quem usa, respeito isso por causa da sua forma de entender a sua religião, mas isso não vale nada. O que vale é você pegar os exemplos disso, ser um brasileiro e valorizar a sua nação. Valorizar o país. Se você foi para a Espanha ou para outro país que você passou, eu andei ali na Madrid, aqueles lugares, e fiquei pensando na Paulista, no centro comercial aqui em São Paulo, que eu sempre tive que fazer trabalho lá, fazer entrega de produtos. Você vê lá a riqueza brasileira, lá a Paulista, como é chique. Qualquer estrangeiro que vem para o Brasil e passa ali na Paulista, passa lá no centro empresarial, e se ele andar só nesses dois lugares e falar, eu não saí da Europa, eu não saí dos Estados Unidos, por exemplo, que é a riqueza que mostra que nós somos um país rico. Exato. Mas aqui nós valorizamos outras coisas, né? Infelizmente. Não valorizamos nossa cultura, nosso povo, não valorizamos nada, né? Infelizmente. Vai demorar muito. Pois é. Pastor, estamos indo para o finalzinho aí, só para terminar, falava com um amigo meu também, sobre coisas até menores do que nós falamos agora, né? Essa questão de obediência. Ele falou, pastor, se um pastor me proibir eu de ir cultuar em tal lugar, eu devo obedecer ou desobedecer? Eu falei, desobedecer. E ele me impedir eu de ter comunhão com meu irmão lá de outra denominação, devo obedecer ou desobedecer? Toda vez que tiver o teu próximo, seu semelhante em jogo, né, e seja ele um pecador, miserável, seja quem for, você deve colocar o amor acima de tudo. Sim. Então, não pode ir cegamente obedecendo muitos líderes também, porque muito desse ódio, do que nós estamos vivendo, está inserido dentro de nossas igrejas. Sim, com certeza. Enraizado dentro dos nossos líderes. Sim. E a gente está vendo aflorar na política agora. Também, é verdade. Quer dizer, você vai falar... É óbvio que você tem que ter aquele discernimento, o próprio membro, né? O pastor falou para eu, que dia? Domingo, no culto da sua própria igreja, você vai lá fazer uma visita? Não é a lógica, né? Exato. Mas fora do culto, você não tem compromisso nenhum, você pode fazer a visita. Agora, muitos pastores não deixam mesmo por medo de perder a ovelha, porque vai ver um culto melhor lá, mas o que muitos pastores ainda não perceberam é que o problema não é a mensagem pregada, é o que é feito depois do altar. Porque o membro fica muitas vezes, sinceramente, você ficar 20 anos numa igreja, ouvindo o mesmo pastor, por melhor que ele seja, uma hora você não aguenta ouvir. Não aguenta. Mas se o cara, depois que desce pro altar, é o ser humano que o membro espera, o cara pode ir para onde for, ele volta para o lugar lá, porque ali ele se sente respeitado e valorizado. Então, não tem essa. Acho que isso é o mais importante, que tem a relação que você falou do amor, né? É a relação do amor. Pastor Marcos, estamos encerrando aqui, boa noite. Valeu, bate-papo legal com o senhor mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço a paciência comigo e seu medo de eu falar alguma heresia. Que isso, todos somos hereges. Todos somos hereges, em algum momento, né? Em algum momento, todos somos hereges. Eu duvido o pastor Teó que não tem o seu caderninho de heresia escondido. Pois é. A gente pega os pastores nos bate-papos de convenção,
Sim. Aí você pega. É verdade. Mas Deus abençoe e amamos o senhor mesmo sendo mesmo não gostando do Bolsonaro. Não sou mais. Eu já fui um petista, mas um petista sempre moderado, não concordava com os erros. Sempre reclamei. Eu sempre fui um cara reclamado. Eu não era muito afeito do Face na época, mas sempre que eu via alguma coisa que eu replicava, se buscar lá vai ver que eu também reclamava de algumas coisas, do poder político e a falta de projetos para o povo, né? Apesar que o PT trabalhou muita coisa social que eu achei importante. Mas eu sempre critiquei. E como critico agora. Agora tem que me desculpar que eu critico muito mais, é verdade. Mas o meu lado político tem aflorado mais, porque a gente fica um pouco fora mais da igreja, mais dando aula, estudando filosofia, e acaba aflorando esse outro lado, né? Eu tenho até um amigo pastor petista mesmo. Mexe a camisa mesmo. Uhum. E se você ouvir o argumento dele durante uns 20 minutos, é perigoso você virar. O petismo é quase uma religião, né? Você se converte praticamente. Mas é assim, que Deus nos ajude a melhorar como seres humanos, né? Sim. E que possamos, nessa melhora, ter grandes líderes que sejam honrados e que também mostrem honra através dos seus hábitos, das suas atitudes, né? Do seu proceder, para que sejam honrados, né? Este é o caminho de Paulo em Romanos 13. É isso aí, é isso mesmo. Fechou. Forte abraço, meu querido. Obrigado, agradeço a todos que tiveram paciência conosco aí. Até uma próxima. Até uma próxima. Paz do Senhor. Paz.